Olá, bom dia. Essa é a mesa História dos Direitos Humanos, uma atividade promovida pelos projetos de extensão Museologia Virtual, o NB Virtual, em parceria com o projeto Humanitar, para o evento Memória e Direitos Humanos, que faz parte da programação da Semana Universitária de 2020 da Universidade de Brasília. Eu sou Anelisa Santana, sou jornalista e estudante de Ciências Sociais, e eu estou aqui também com a Antonieta Souza. Oi, gente, eu sou a Antonieta, eu estudo Geografia aqui na UNB. E também com a Maria Eduarda. Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda, faço Ciências Sociais aqui na UNB e estou aqui para compor a mesa. A gente é parte do projeto Humanitar, do Instituto de Relações Internacionais, da UNB, e o nosso projeto se dedica ao ensino, pesquisa e extensão em direitos humanos. Bom, quando a gente fala de direitos humanos hoje, nós lembramos da Declaração Universal, que foi publicada pela Organização das Nações Unidas em 1948. Mas bem antes disso, no decorrer da história, diversos documentos e normativas foram publicados em diferentes países, e os contextos já desenhavam o que seriam os direitos universais do cidadão. Então, para conhecer ou para lembrar alguns desses eventos, a gente vai fazer uma linha do tempo. Em 1215, a gente teve a Carta Magna da Inglaterra. É um documento que proclamava a liberdade da igreja, o direito de posse e a herança de propriedade para os cidadãos livres, os direitos de presunção de inocência e julgamento justo. Depois disso, no século XVII, a gente teve alguns normativos ingleses, entre eles teve a Petition of Rights, que é a petição de direitos, né? O Habeas Corpus Act, a Bill of Rights, em 1689, e todos esses normativos, eles expandiram liberdades aos súditos, eles estabeleceram regras para a privação de liberdade, eles limitaram os poderes do monarca e também declararam a independência do parlamento em relação ao rei. Depois disso, a gente vai lá para o século XVIII. Em 1976, teve a Declaração de Virgínia nos Estados Unidos. Essa declaração ela estabeleceu que os direitos essenciais e naturais aos homens, como a vida, a propriedade e a segurança, ela também é considerada, por diversos pesquisadores, uma das primeiras formulações dos direitos humanos nos tempos modernos. Depois, aí ela foi publicada menos de um mês antes da independência dos Estados Unidos, que foi proclamada no dia 4 de julho desse mesmo ano, em 1976. Depois, em 1789, na Revolução Francesa, né, o povo francês promoveu a queda da monarquia absolutista e estabeleceu a primeira República Francesa. Naquele mesmo ano, foi adotada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a Assembleia Constituinte Nacional também instituiu esse documento como um primeiro passo para o escrito de uma Constituição para a República da França. A declaração proclama que todos os cidadãos devem ter garantidos os direitos de liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. E esse marco pode ser considerado um esboço do que poderiam ser os direitos universais, mas vale ressaltar que naquele tempo esses direitos ainda não eram para toda a população, né? Eles eram restritos a uma parcela dos cidadãos. E aí a gente vai para 1864, quando foi realizada a primeira Convenção de Genebra. Essas convenções, elas foram tratados internacionais assinados com o objetivo de diminuir os efeitos das guerras sobre a população civil do país, mas também tentar garantir uma proteção para os militares capturados ou feridos nas batalhas da época. E eles deveriam, nesses casos, né, receber os cuidados sem nenhuma discriminação, fosse de raça, fosse de local, de onde eles estavam vindo. A primeira dessas conferências foi promovida em Genebra, e aí as duas seguintes, em 1899 e 1907, foram em Haia, na Holanda,
E as 3 seguintes foram em 1906, 1929 e 1949, de volta em Genebra, na Suíça. E aí, em 1945, aconteceu a Conferência das Nações Unidas, na Organização Internacional. O objetivo dessa conferência era formar um grupo de cooperação internacional que pudesse promover a paz e prevenir futuras guerras. Eles elaboraram uma carta que dizia: nós, os povos das Nações Unidas, estamos determinados a salvar as gerações futuras do flagelo da guerra, que por 2 vezes na nossa vida trouxe incalculável sofrimento à humanidade. Lembrando que esse período, né, 1945, o mundo estava saindo da Segunda Guerra e a Primeira Guerra tinha acontecido pouquíssimo tempo antes. Então, essa Carta das Nações Unidas, ela entrou em vigor dia 24 de outubro de 1945 e até hoje essa data é celebrada como o Dia das Nações Unidas. E aí, finalmente, em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento base que a gente tem até hoje. Essa declaração ela contém 30 artigos e ela é considerada uma base da concepção contemporânea, né, dos direitos humanos. Ela foi elaborada em resposta aos efeitos das 2 guerras mundiais, como eu já falei. Essas guerras tinham assolado o mundo inteiro, tinham deixado muitos prejuízos, muitos mortos, muitas cidades destruídas. E o texto é considerado um auge no reconhecimento de garantias individuais fundamentais como questão universal, inalienável e indivisível. Ela serviu de inspiração para outras cartas magnas de diversos países e foi impulsionando também vários tratados e vários acordos internacionais. E aí, depois de toda essa linha do tempo, né, o que são os direitos humanos? O artigo 1º da Declaração, ele diz, né, que todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. E aí é importante lembrar sempre que todas essas normativas, esses atos, esses documentos que eu citei, eles foram publicados, né? Eles são direitos declarados, mas isso não significa que eles eram de fato exercidos e principalmente exercidos por toda a sociedade a que ele dizia respeito, né? Ele não era para toda a sociedade dos Estados Unidos, não era para toda a sociedade da Inglaterra, porque ainda existiam muitas divisões na sociedade naquela época, enfim, muitos cidadãos ainda não tinham acesso a todos esses direitos. E aí, mesmo também com a declaração proclamada, né, em 1948, a defesa pela ONU enfrentou muita resistência e ela só começou a conseguir ter alguns contornos mais claros, conseguir ser colocada em prática em alguns pontos em meados da década de 60, mas ainda assim enfrentando muita resistência. E aí só em 1993, em Viena, aconteceu a Conferência Mundial dos Direitos Humanos, e aí sim os países começaram a se reunir em blocos regionais e também discutir medidas de proteção, de implementação dos direitos humanos e de divulgação, enfim, para conseguir garantir que esses direitos eles fossem colocados em prática de verdade. E aí eu vou passar agora a palavra para Maria Eduarda. Então, reiterando um pouquinho do que a Anelisa falou, a Segunda Guerra Mundial foi um grande marco na história que ficou caracterizado por grandes atrocidades e violações contra a humanidade. Então, diante de toda essa barbárie que foi cometida nessa época, foi criada em 1945 a Organização das Nações Unidas e em 1948 a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que tinha um caráter universal. E esse caráter universal, que os direitos humanos adquiriram a partir de normas internacionais, significa que a partir daquele momento, eles passaram a ser, na verdade, para todas as pessoas, não apenas para grupos sociais específicos, mas para todo mundo, transcendendo, inclusive, barreiras nacionais, né?
De acordo com o que foi declarado, eles são inerentes a qualquer ser humano, independente da sua raça, da sua nacionalidade, da sua orientação sexual, etnia e religião. E contempla, como vimos, direitos sociais, políticos, de educação, saúde, liberdade de expressão, de ir e vir e de igualdade. Como a Anelisa falou, isso pode ser visto logo no primeiro artigo da Declaração, que fala que todos os seres humanos nascem livres em igualdade, em dignidade e direitos. Mas, diante de tudo isso que foi dito, surgem alguns questionamentos, né? A gente não vive em um mundo com sociedades, com culturas, com costumes, valores, hábitos que são diferentes umas das outras? A gente pode pensar também que nem toda sociedade tem a mesma forma de compreender a realidade, né? E esse tipo de questionamento, é muito feito pelos adeptos ao relativismo cultural. O relativismo cultural, ela é uma linha de pensamento, né, que afirma que ao fazer essa universalização, a gente ignora o pluralismo e o multiculturalismo existente no mundo. E aí eles consideram e falam que o universalismo dos direitos humanos é etnocêntrico e eurocêntrico também, e que pode ser considerado uma maneira de interferir na soberania nacional de alguns países, principalmente os países não ocidentais, e sendo, portanto, uma forma de colonialismo também, né? Uma arma de imperialismo contra países não ocidentais. Os adeptos do universalismo, em contrapartida, eles afirmam que não se pode utilizar dessas variações culturais e de valores para justificar que se cometa algum tipo de violação contra a humanidade, né? Mas um professor de economia e filosofia chamado Amartya Sen, ele critica essa interpretação autoritária de direitos humanos que a gente tem quando se refere a culturas não ocidentais e de culturas de culturas e valores que não fazem parte dessa região, né? Principalmente os asiáticos. E ao defender essas culturas não ocidentais, ele lembra de correntes que têm como valores e enfatiza a importância da liberdade e da tolerância. E ele cita como exemplo disso o budismo. Mas em contrapartida dessas duas linhas de pensamento, há o surgimento de uma terceira. E essa terceira, ela visa juntar o universalismo com o relativismo e fazer um debate intracultural. E como grande representante dessa corrente, a gente pode citar o Boaventura de Souza Santos, e ele tem uma concepção, ele defende, na verdade, uma concepção multicultural de direitos humanos, inspirada num diálogo entre culturas para compor um multiculturalismo que seja emancipatório. E aí, nas palavras de Boaventura, ele diz o seguinte: os direitos humanos têm que ser reconceptualizados como multiculturais. O multiculturalismo, tal como eu o entendo, é uma pré-condição de uma relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre as correntes global e a legitimidade local, que constituem os dois atributos de uma política contra-hegemônica de direitos humanos no nosso tempo. Então, dessa forma, o Boaventura ele defende que se crie essa nova concepção de direitos humanos, onde haja o diálogo entre as culturas, fazendo dessa forma uma construção de um universalismo multicultural, não etnocêntrico e pluralista. Bacana. Agora eu vou passar a palavra para Antonieta. Quando a gente está querendo discutir direitos humanos na história do nosso país, a gente precisa enfrentar que tivemos longa história de violações em relação a ele. Primeiramente, a gente tem a necessidade de perceber o processo de colonização como algo violento e perverso, que trouxe todo um universo de opressões que não existia na nossa sociedade. A autora Célia Chacriabá vai dizer que
conceitos como machismo e homofobia não existiam aqui no Brasil e foram algo trazido pelas caravelas portuguesas. A autora Silvia Federici aponta como capitalismo se estrutura na heterogeneização das opressões da classe trabalhadora. O processo de colonização, por exemplo, envolveu o uso de armas biológicas, o relato de transmissão de varíola, sarampo e febre amarela para populações indígenas Timbira, Tupinambá e Pataxó. Também temos que falar do processo de violência contra os povos romani que aconteceu durante a colonização e o que o degredo de trazer esses povos para cá era usado como uma ferramenta de limpeza étnica no território português. Também é muito necessário falar como o processo da escravidão no Atlântico foi perverso e cruel, em que as pessoas negras, as pessoas africanas não eram consideradas enquanto sujeitos de direito, mas como mercadoria. Então, e precisamos também compreender que essas violências não se resumiam a algo físico, também envolviam violência simbólica, violência epistêmica, e e perpassa toda essa questão de remover relações harmônicas com a terra, modificar relações de gênero, etc. No Brasil Império, temos a Constituição de 1824, que foi caracterizada por por ser de cunho liberal, defendendo o direito à propriedade, à segurança individual. Entretanto, esses direitos não se estendiam à população negra, que considerava que ainda não era considerada enquanto sujeito de direito. Durante a República, em 1891, a Constituição abriu caminho para progressos como, por exemplo, habeas corpus e liberdade religiosa. Entretanto, a nossa democracia ainda era seletiva. Mulheres, analfabetos e mendigos não podiam participar, não tinham direitos políticos. Pode. No começo da Era Vargas, a gente tem, com a Revolução Constitucionalista de 1932, posteriormente com a Constituição de 1934, temos alguns avanços no que condiz direitos trabalhistas, que ainda são importantes nos dias de hoje, e temos avanços na equidade entre homens e mulheres. Entretanto, também temos que falar do grande período de ataque aos direitos humanos que ocorreu durante o Estado Novo, da Era Vargas, em que cerceou a liberdade política, acabou minando o sistema de freios e contrapesos existentes entre os três poderes. Também foi marcada pelo antissemitismo, perseguição política, censura, e isso nos leva a uma primeira fase de redemocratização com o governo Dutra, que, situando ele em 1946 e se estendendo esse período, percebemos que ele está muito assinando vários compromissos com os direitos humanos da conjuntura externa. Entretanto, houve alguns obstáculos a serem perpassados, especialmente no que condiz ao arroxo salarial existente naquela época, que acabou com a qualidade de vida de milhares de pessoas. Em relação ao governo JK, a gente tem que citar, por exemplo, que o que ele fez em relação ao direito à cidade aqui em Brasília, de tirar a população mais pobre do centro e levar elas para periferias. E também temos que reconhecer os avanços dos direitos sociais no governo João Goulart. A ditadura militar é definida por vários atores como um período mais conturbado em relação aos direitos humanos. Perseguições políticas, perseguições policiais, atentado à democracia enquanto uma instituição, tudo ocorreu nesse período de 21 anos. Temos cerceamento à liberdade artística, liberdade civis, liberdade política,
Então, em 2014 foi revelado que foram 434 vítimas entre desaparecidos e mortos por esse sistema. Aqui citando, por exemplo, o estudante Onestino Guimarães e a ativista e geóloga Edna de Oliveira. Também temos que citar que esse período foi muito cruel, muito em relação às minorias, como indígenas, LGBTs e ao campesinato. A Constituição Cidadã foi um grande marco da redemocratização, primeiramente por reconhecer agora como sujeito de direito e dando mais ênfase a proteger minorias, como indígenas e quilombolas. Também faz avanços no que condiz a ser uma Constituição que se afasta do autoritarismo existente no período militar e insere o Brasil em um novo paradigma em relação aos direitos humanos. Na década de 90, tendo como plano de fundo o massacre de Carajás, temos a criação do Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH, o primeiro que teve mais de 500 metas, promovendo direitos civis e públicos, com linhas de atuação na justiça, defesa de crianças, adolescentes, educação, proteção de minorias e pessoas com deficiência. Também foi um período muito proveitoso no quesito da educação, em que a gente tem o aumento das taxas de frequência e diminuição das taxas de evasão escolar. Os direitos das mulheres também são, recentemente, fazem alguns progressos, como, por exemplo, na década de 80, a gente tem as primeiras políticas públicas com recorte de gênero, a gente tem o Conselho Estatal da Condição Feminina em 1983 e a primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher em 1985. O Brasil também se destaca no que diz respeito à legislação de proteger a violência contra a mulher. A gente tem mais recentemente a lei do feminicídio, mas um marco muito importante, um marco legal, é a lei da Maria da Penha, em 2006. Em 2003 também cabe citar a criação da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Os direitos LGBTQIA+, também durante esse período dos anos 2000 tem vários avanços. Em 2008, o SUS passa a realizar cirurgias de resignação sexual para pessoas trans. E em 2020, a gente tem que, finalmente, depois de muita espera e sendo essa uma posição muito retrógrada, finalmente conseguimos que homossexuais possam doar sangue. Os mandatos de Lula e Dilma apresentam um grande avanço no quesito de direitos humanos, com criação de programas como Bolsa Família e ProUni, que vão garantir qualidade de vida. A gente também não pode esquecer que esses governos também tiveram seu lado ruim, também é necessário fazer críticas, como, por exemplo, a lei antiterrorismo e a política de guerra às drogas, que trouxe mais violência para as favelas. Os governos Temer e Bolsonaro são marcados pelo ataque constante aos direitos humanos. Em 2016, Temer instaurou uma série de reformas na educação e na saúde que prejudicaram a qualidade de vida das pessoas brasileiras, impondo um teto de gastos. Também é necessário discutir como a reforma da Previdência afeta a vida das pessoas, especialmente das pessoas idosas. O governo Bolsonaro também marca uma continuidade nessas políticas, em que há uma aproximação maior com o setor privado, em vez de proteger o setor público.
as universidades sendo as principais vítimas. No Brasil é governado por Bolsonaro e seus ajudantes, é necessário que a gente aponte os principais desafios que a gente está vivendo. Como, por exemplo, em relação à violência policial, somos o país que mais mata pessoas trans no mundo, somos o terceiro país com maior morte de ativistas ambientais, e é recente o ecocídio que está acontecendo na Amazônia e no Pantanal, e que está sendo reconhecido pela comunidade internacional como isso. A gente tem também o aumento da população encarcerada. Bom, e aí também relacionado aos desafios, né, os desafios que a gente tem em relação aos direitos humanos, é muito importante a gente pensar em relação à impressão que a nossa sociedade tem em relação aos direitos humanos. Hoje, com as redes sociais, com o acesso mais facilitado à comunicação, muitas pessoas começaram a ter acesso também a notícias ou informações que nem sempre são reais. Então, é importante a gente apontar para alguns dados, como, por exemplo, o Instituto Ipsos fez uma pesquisa chamada Direitos Humanos em 2018, e essa pesquisa ela mostra que 60% dos brasileiros concordam com a afirmação de que as únicas pessoas que se beneficiam dos direitos humanos são as pessoas que não merecem, como criminosos e terroristas. Então, a gente percebe que existe um equívoco em relação ao que são os direitos humanos das pessoas, e as pessoas precisam, a gente precisa pensar em mais formas de ter acesso, né, em mais formas de conseguir dar o acesso para as pessoas a esse tipo de informação, uma informação que seja confiável, que seja de qualidade, que tenha credibilidade. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, porque a partir disso é que a sociedade vai poder ficar consciente para cobrar os direitos humanos, e aí sim a gente vai poder dizer que nós temos direitos humanos universais e que esses direitos, eles realmente conseguem atingir todas as pessoas, todos os cidadãos, todas as parcelas da população. Bom, eu acho que é isso a nossa apresentação. A gente quer agradecer a professora Monique Magaldi, do Instituto de Museologia, que nos fez o convite para participar desse evento e nos fez a sugestão de fazer essa apresentação, que a gente considera muito importante. Quero agradecer também às meninas, Antonieta e Maria Eduarda, pela participação. Meninas, tem mais alguma coisa para dizer? Eu quero agradecer o convite da professora Monique, dizer que a gente está muito honrada de participar desse vídeo, de um tema tão atual, tão necessário e em tempos tão difíceis. Né? Eu queria reiterar o agradecimento ao convite e que essas parcerias elas voltem a ocorrer, e a gente fica muito feliz de estar participando desse evento e estar trazendo essa conscientização para vocês. Vou aproveitar também para falar que quem quiser acompanhar o trabalho do Projeto Humanitar e quem quiser participar das nossas atividades, pode nos acompanhar nas redes sociais do Humanitar, no Instagram, no Facebook, é só procurar por Projeto Humanitar. E também pode entrar em contato com a gente mandando mensagem para fazer sugestões. A gente está super aberto e nossas atividades também são abertas à comunidade. É isso, obrigada. Até a próxima. Tchau.